Sejam bem-vindos ao podcast do Manifesto 74, o segundo episódio gravado a norte, onde falaremos de desporto e de futebol popular. Está no ar mais uma edição da Cassete Pirata. Dedicamos hoje este episódio ao desporto popular e, de forma muito particular também, ao passa-repetição mais popular desporto em Portugal, o futebol. Não é à toa que lhe chamamos de desporto rei, pela mobilização de massas que sempre teve, mas muitos temas se têm cruzado quando falamos de bola. Há muito que os interesses económicos se apoderaram dos clubes de futebol no mundo inteiro e em Portugal não foi exceção. Interesses que têm custado a alguns clubes perdas identitárias ou mesmo batalhas por defender a sua história e a todos, de uma forma geral, perda de adeptos nos estádios. Nos últimos anos, com mexidas na legislação que diz respeito aos recintos esportivos, muito se tem adiantado um importante debate, e antigo também, sobre o papel e a identidade dos adeptos. Como se pode salvar o futebol e o desporto popular é uma das questões de partida que aqui lanço, mas começo por apresentar os nossos convidados. Antes de mais, eu sou a Bárbara, acompanha-me na gravação do podcast o Vasco. Também do Manifesto 64 participa o Ricardo e convidados temos o Mário, da Fúria Azul, grupo organizado de adeptos de acordo com a lei, claque de acordo com o povo, do Clube Belenenses. Ricardo, um dos sócios fundadores da Associação Desportiva O Relâmpago, que em poucos anos conta já com sócios de todo o país no projeto de desporto popular. E João Sousa, da equipa do Escadote, uma plataforma de um grupo de adeptos do Sporting Clube de Braga para refletir e partilhar o seu ativismo com todos os adeptos do seu clube. Tentei fugir o máximo possível às expressões temáticas, mas não resisto a usar esta. Passo a bola ao Ricardo para partilhar connosco o que é o Relâmpago, como é que se formou e com que propósito. Antes de mais, um grande obrigado à Cassete Pirata e uma saudação aqui a todos os presentes e até mesmo aos ouvintes. O Relâmpago é uma associação desportiva e recreativa fundada em Lisboa no 1º de maio de 2021. Foi fruto de uma série de vontades e de uma série de indivíduos que mal ou bem, foram acompanhando o futebol. Neste caso, muitos de nós, até pronto, somos de variados clubes e coletividades, e também rivalidades, mas que encontraram no Relâmpago uma plataforma comum que fez com que criássemos um clube. Nós estamos prestes, portanto, no 1º de maio, e não é à toa, a fazer 2 anos de fundação, e o que fez com que o Relâmpago existisse foi que uma série de rapaziada que estava um pouco desgastada até com o estado das coisas no futebol e no desporto em geral, neste caso no futebol negócio. Muitos de nós começámos a acompanhar em conjunto algumas, malta de Lisboa, começámos a acompanhar alguns clubes das distritais, principalmente, sei lá, posso enumerar, sei lá, desde o Operário, o Oriental, o Vitória da Pesteleira. Portanto, são vários clubes que na orla da área metropolitana de Lisboa têm a sua importância histórica, a sua importância comunitária também ao longo da sua história, e que no meio de várias conversas lançámos para cima da mesa a ideia de fundarmos um clube. A ideia de fundarmos um clube com as nossas próprias premissas, com as nossas próprias ideias, e com essa fusão de ideias decidimos fundar o Relâmpago. Todos nós vivemos, a malta fundadora
vivemos e residimos na área de Lisboa, muitos de nós na zona centro, muitos de nós mais de subúrbio, mas que decidimos avançar com este projeto da Associação Desportiva e Recreativa. Como nós estamos a fazer quase 2 anos de existência, pronto, também não me quero alongar muito, mas já que estamos a fazer 2 anos de existência, posso dizer que começou por um dos nossos fundadores, uma vez ao passar em férias, ao passar na zona de Portimão, descobriu que havia um clube chamado Glória ou Morte Portimonense, que era o grande, pode parecer um pouco fora do âmbito, mas não. Este clube, Glória ou Morte Portimonense, pelos vistos, era um grande rival do Portimonense, toda a gente conhece, na altura dos anos 50, 60. E descobrimos que esse clube estava quase, não digo moribundo, mas estava, ou ainda está, com muito pouca atividade, que tinha um símbolo engraçado, que era o símbolo de uma caveira com 2 tibas, portanto, o símbolo dos piratas. Muitos de nós, tendo alguma simpatia pelo clube do São Paulo, achámos engraçada a ideia, portanto, claro que no meio de conversas e no meio de muitos copos, achámos engraçado lançar para cima da mesa a ideia, então, mas por que não fazemos uma sucursal deste clube em Lisboa, portanto, o Glória ou Morte lisbonense. Isto é uma coisa que muita gente não sabe, é assim um detalhe engraçado. Mas isto dentro do espírito do futebol pirata, do futebol popular, contra a narrativa do futebol negócio e do futebol magnata, que nós hoje em dia somos, pronto, acabamos por ser inundados no dia a dia. Acabámos por abordar um dos dirigentes desse clube com essa ideia, assim mais ou menos estapafúrdia, algo que ele desde logo achou demasiado fora de contexto e pronto, e se calhar também não confiou na nossa ideia e então decidiu dizer logo que não, pronto, foi categórico. Mas nós, pegando nessa sementinha, pensámos, então mas vamos lá ver, ok, nós temos esta ideia, temos esta, ao menos juntámos esta vontade, somos uma rapaziada, sei lá, de 10 pessoas, mais ou menos. Porque não, já que não pegamos neste clube, nesta ideia inicial, porque não avançar com isto, mas de outra forma? E foi assim. Alguns de nós fazemos parte também de um projeto chamado Vintage Football City Tour, que é um projeto de fazer roteiros mais ou menos antiturísticos, dedicado à história do futebol popular em Lisboa. E já tínhamos alguns conhecimentos, principalmente de clubes, muitos deles que tiveram uma efêmera existência, muitos clubes na zona de Lisboa, e descobrimos que havia um clube chamado Relâmpago FC, que existiu durante 2 ou 3 anos, na década de 1930, e um pouco nesta linha também de prestar memória histórica a estes clubes que fizeram parte inclusive da luta popular, da maneira como as comunidades se organizam, da maneira como os bairros se podem, através do desporto, através das coletividades, através das associações, criarem e construírem a sua própria narrativa de bairro, narrativa popular. Decidimos criar, em homenagem a este clube que apareceu e desapareceu muito efemeramente, assim como muitos outros, nestas primeiras décadas do século passado, decidimos criar a Associação Desportiva e Recreativa O Relâmpago. Andámos assim um pouco à volta com as siglas, etc. Encontramos esta. Andámos também um pouco à volta com as cores, que poderiam ser determinadas em função desta ideia. E descobrimos que havia o graná e o azul celeste, que, pelo menos do nosso conhecimento, não existe nenhum outro clube com estas 2 cores juntas em Portugal. E claro que muitos de nós temos algumas simpatias também com o West Ham, com o Aston Villa e com outros clubes assim, e decidimos
implementar essa ideia de acordo com o nosso clube, e é assim, portanto, nós somos o Clube Granai Azul Celeste de Lisboa. O nosso mote é pelo desporto popular, como bem referiste, Bárbara, e já temos 2 anos de existência, temos variadas atividades. Como eu também costumo dizer, somos um clube quase recém-nascido e sem abrigo, porque como está a história e o tema da habitação e do próprio aluguer de espaços em Lisboa e não só, portanto, nas áreas metropolitanas do país, está muito, muito difícil, está quase estrangulador. E então acabámos por... neste momento nós não temos sede, mas acabamos por utilizar sedes e instalações de outros clubes, de outras associações, e é aí que nós desenvolvemos as nossas atividades. Só para também terminar, em forma de apresentação, o clube desenvolve as suas atividades mais ou menos entre a zona da Penha de França, da Graça e de Santa Engrácia. Neste momento desenvolvemos assim uma atividade muito, muito íntima, tanto com o Mirantense Futebol Clube, como com o Centro de Cultura Popular de Santa Engrácia, entre outros. E basicamente é isto que eu tenho a dizer para já do Relâmpago. Obrigada, Ricardo. Eu passava agora, tendo em conta esta vontade de fazer um clube quase novo para coincidir com a vontade de manter esta vertente mais popular viva num futebol cada vez mais do negócio. E desta forma passava a palavra ao Sousa para também comentar aqui connosco como é que tem sido a experiência do Escadote, que terá se calhar mais ou menos os mesmos anos de vida, provavelmente, que o Relâmpago, e de que forma é que o Escadote tem permitido a este grupo de adeptos do Sporting Clube de Braga também ir um pouco além dos 90 minutos, como se costuma dizer, mais do que 90 minutos. Este ativismo e esta forma de estar dos adeptos contraria até aquele estereótipo de ir ver a bola, ir para casa e ser um mero espectador do futebol da televisão. Olá, boa noite. Queria em primeiro lugar agradecer em nome da equipa do Escadote o convite para estar aqui presente. Cumprimentar todos os convidados e os ouvintes também. Bem, o Escadote é um projeto que nasce há sensivelmente 3 anos, durante o primeiro confinamento geral relativo à pandemia, e nasce da congregação de esforços de um grupo de amigos, todos eles associados do Sporting Clube de Braga, que apesar de satisfeitos com o crescimento desportivo do clube, sentiam que faltava alguma coisa e que todo este crescimento em termos de conquista de títulos e de crescimento da massa adepta também, de alcançar resultados, especialmente no futebol aficionado, não estavam a ser acompanhados pela manutenção daquilo que é a identidade e as tradições do clube, o respeito pelas pessoas que amam o clube. E era uma ideia que já germinava há algum tempo, que nós vinhamos a debater possibilidades de transformar isto em algo prático. E então, quando viemos todos para casa, fruto da pandemia, passamos a ter algum tempo livre, ou mais tempo livre, e então decidimos criar uma página no Facebook. E a partir daí as coisas começaram-se a desenvolver, começamos a escrever uma série de artigos, primeiro mais virados para a componente histórica, de valorizar figuras populares que tinham dedicado a sua vida ao clube e que estavam esquecidas, e que nem nesta altura, quando o clube passou por fases difíceis, deram muito de si para que o clube se mantivesse em pé, em atividade, e que nesta altura, nesta hora dourada da história do clube, foram estadas para canto. E também com o objetivo de consciencializar a massa adepta para os riscos inerentes da perda da maioria do capital, porque o clube não é detentor da maioria do capital da SAD, e como nós temos assistido ultimamente numa série de clubes, isto tem causado desastres. Temos aqui o exemplo do Belenenses, mas uma série de outros, o Leixões, o Beira-Mar, o Leiria, o Aves, podia continuar por aqui, que há uma série de exemplos ruinosos. E queremos consciencializar as pessoas precisamente para a necessidade de perceberem que ser adepto a um clube, ser associado, é muito mais do que comprar bilhete ou comprar o lugar anual, sentarmos na cadeira durante os 90 minutos, bater palmas em caso de vitória, se estiver em caso de derrota, ir embora.
queremos um clube verdadeiramente popular, democrático, que ouvisse as pessoas, que fosse contra as suas pretensões, que tivesse orgulho na sua história. Apesar de viver, tal qual eu referi anteriormente, apesar de viver hoje o melhor período da sua história, mas isso não faz com que o passado não tenha também sucesso e páginas bonitas também, e de sacrifício. Então começamos a escrever, estudamos a evolução da legislação, não só em Portugal, mas também através de um companheiro também muito focado no caso inglês e na mercantilização do futebol inglês e na perseguição aos adeptos em Inglaterra. Também as questões ligadas à SAD, à perda da maioria, como todo o processo se enrolou, e fomos procurando ter uma postura crítica, mas construtiva, não só online, mas também através da participação nas Assembleias Gerais. Organizamos também uma tertúlia que contou com perto de uma centena de pessoas para debater estes assuntos. Fizemos um trabalho também, creio que meritório, e recolhemos 500 assinaturas para homenagear em Assembleia Geral o Sr. Carlos Batista como sócio benemérito do clube, que é um senhor que teve várias décadas, quase 4 décadas dedicado ao clube, foi jogador, foi coordenador da formação, faz tudo, basicamente, e que hoje estava esquecido, e acho que achamos todos que é uma personagem muito meritória e que contribuiu com o seu tempo de vida e com a sua dedicação em prol do clube, e é isto que fazemos todos os dias. Todas as semanas procuramos publicar artigos que vão para lá do jogo jogado, da análise tática, daquela conversa de comentarista, passo a expressão. E é isso que temos feito, tentando com estas batalhas consciencializar as pessoas e passar para as pessoas aquilo que é o ideal que nós temos daquilo que deve ser um clube. E um clube deve ser muito mais do que vitórias, do que troféus. Deve ser representativo da alma de um povo, da identidade cultural e da tradição de uma localidade, e é isso que procuramos. Mário, o Sousa dava aqui o exemplo até do Belenenses como um exemplo emblemático e desastroso ao mesmo tempo de como os interesses do capital, através de uma SAD, por exemplo, podem vir a destruir ou a tentar destruir a identidade de um clube. Como é que tem sido acompanhar este clube enquanto adepto organizado, enquanto adepto ativista, crítico também? Como é que tem sido levar o amor que se tem pelo clube contra tudo e contra todos, mesmo hoje estando na 3ª divisão, quase a subir à 2ª, para já, e assim esperemos que seja, porque será com certeza um exemplo de que o futebol popular pode e deve ser o maior dos troféus de qualquer clube português. Obrigado pelo convite, primeiro que tudo. Eu acho que o tema é extremamente interessante. O Belenenses é um clube muito grande para a realidade do futebol popular em Portugal. Parte logo daí dessa diferenciação. No entanto, a maioria das pessoas que estiveram ao lado do Belenenses durante este período, desde as distritais até chegarmos o mais longe possível, são pessoas que se revêem no desporto popular. São os sócios do clube que não vêm pelos títulos, são os sócios que tiveram desde a última divisão em autênticos quintais, onde se pratica a modalidade do futebol com muito orgulho, e tal como estiveram nas competições europeias do Belenenses em futebol. Para mim, o orgulho é idêntico, quiçá maior, porque fomos nós que decidimos derrotar ali a investida capitalista que houve sobre o nosso clube, de dizer que agora é tudo nosso, são as instalações nossas, é a equipa nossa, nós vamos fazer aquilo que quisermos, e vocês só se têm que subjugar à vontade do acionista. E os sócios do Belenenses decidiram que não nos temos que subjugar. Mais vale virmos à última divisão e expulsar estes gajos que não têm nada a ver com o Belenenses. Não sabem a história do Belenenses, apenas veem o Belenenses como uma maneira de lavarem dinheiro e de lucrarem. E eu acho que isso
à data de hoje, onde temos uma vitória do clube sobre estes interesses capitalistas de acionistas dúbios, que também, a verdade seja dita, só surgem no Belenenses porque a direção do Belenenses na altura não respeitou a vontade dos sócios, vendeu as ações de uma SAD à revelia dos sócios que eram na altura os maiores detentores das ações. Epá, isto tudo cheira-me a podre, cheira-me a capital. Subvertem toda a paixão que o povo dá à modalidade do futebol. Em Portugal é a modalidade rainha da malta, não é? O Belenenses é muito mais do que futebol, tem rugby, tem handball, tem N modalidades, mas a verdadeira força motriz é o futebol. E nós, quando somos quando nos deparamos que é o agora, e isto serve de exemplo para todos os clubes que lutam com esta, tirando os três grandes, todos os clubes se debatem com dificuldades financeiras. Mesmo os três grandes se debatem, mas escondem, e têm um aparelho de Estado que os permite esconder desta realidade. Nós, quando nos debatemos com esta realidade, não temos muita volta por onde dar, a não ser assumir que temos que regressar a um patamar inferior. E foi aquilo que os sócios do Belenenses, por quase unanimidade, decidiram voltar atrás e ir percorrendo o nosso caminho até chegarmos ao lugar que nós entendemos que ser merecido, que é no primeiro patamar do futebol. Atualmente estamos num processo internamente do Belenenses de tomar o caminho ou da profissionalização do clube e entrarmos no futebol negócio, ou enverdarmos por um caminho mais consentâneo com aquilo que foram os últimos anos, que é um clube mais próximo dos sócios, mais de futebol popular. E o próprio sistema, como está organizada a Federação Portuguesa de Futebol, como está organizada a Liga Profissional, obriga-nos ao clube a fazer uma SAD ou uma SEDUC, obriga sempre o clube e os seus sócios a participarem de um modelo com o qual não concordamos na esmagadora maioria dos sócios que participam nas Assembleias Gerais. Este modelo não nos serve. Este modelo foi o que tornou clubes como o Belenenses, como o Aves, como o Estoril, como o Atlético, N clubes, o Farense, o Olhanense, clubes históricos do futebol nacional, do desporto, não só do futebol, mas do desporto. Porque nós, quando falamos em futebol, não falamos só dos 11 jogadores profissionais que estão ali a jogar em campo. Falamos de centenas de atletas jovens que se veem privados de poderem desempenhar o desporto, a competição amadora, quando põem crianças a pagarem mais de 1.000 euros para poderem participar numa competição amadora. O que é que nós pretendemos do desporto? Pretendemos formar seres humanos, ou pretendemos que cada criança que se inscreva em cada equipa seja uma mais-valia financeira para a federação que está a inscrever? Isso é perverso. É tudo perverso. O capitalismo no desporto é perverso. E é contra isto que nós lutamos, na medida do possível, para que o Belenenses revertesse esta situação.
Hoje em dia estamos numa situação completamente diferente, estamos a lutar para subir, infelizmente ou felizmente, para uma nova competição profissional. E o que é que isto nos implica? Implica que vamos ter que ceder novamente às imposições que o capitalismo nos impõe no desporto. Vamos ter que fazer horários às terças-feiras à noite, no Porto, não é? Quem é que vem à bola aqui? Uma terça-feira à noite? Pá, não vem ninguém. É que isto é para a televisão, é para o negócio. E eu acredito, sinceramente, que a maioria das direções dos clubes que se veem subjugadas a isto não querem pactuar com isto. Mas é a realidade que o tal sistema lhes dá. Ou tu participas. A Federação Portuguesa de Futebol, na terceira divisão, não paga a nenhum clube para transmitir os seus jogos. Mas impõe que, por exemplo, o Belenenses, no último fim de semana, jogou no domingo de Páscoa, às 8h30 da noite. Não é? Eu acredito que a malta da direção do Belenenses não quer isto. E sei que não quer isto. Mas isto é desimposto por patrocinadores, por televisões. É uma carga tal que mesmo a malta que, como no Belenenses, viemos a lutar contra o futebol negócio desde a última divisão, chegamos a estes patamares e é-nos imposto isto. Portanto, qual é a solução para isto? Derrotamos este negócio, partimos para um negócio diferente. O que é que fazemos? Há ali malta na Fúria que diz, eu para o ano vou apoiar a equipa B. Vou apoiar a equipa B. Eu não sei, isto é um tema que acho que todos nós devemos debater aqui perante esta afronta do futebol negócio, o modelo que nos impõem em termos de horários, de preços, etc. O que é que nós respondemos enquanto adeptos? Não é? Acho que é importante. No seguimento deste assunto e particularmente do canal 11, canal da Federação, já não nos bastava a Sport TV e a forma como condiciona os horários e que afasta efetivamente muita gente dos estádios. Agora temos o canal 11 e tutelado pela Federação, que calendariza jogos de futebol para horários que não lembram ao diabo. Mas não é só de futebol, e eu tenho assistido a isso particularmente no futsal, mas noutras modalidades também, no futebol para aí afins, no futsal, que habitualmente nós jogamos no pavilhão da Universidade do Minho sempre às 5 da tarde de sábado, e por essa mesma razão, bilhetes a preços acessíveis, muitas vezes sem preço de polícia sequer, tornava-se um ambiente festivo e a malta um bocadinho resignada com toda a perseguição, toda a mercantilização do futebol, refugiava-se no futsal. E agora o Canal 11, por via da Federação, começa a calendarizar jogos também da Liga de Futsal para dias de semana, às 7 da tarde, às 5 da tarde, que é uma coisa que sofreram cargas policiais no futsal. já também, e tiros de bolas de borracha também. Exato. Está esse o nível. Mas isso é aquilo que nós conhecemos. E depois assistimos a uma perda constante e que está quantificada de adeptos nos estádios, nomeadamente a primeira e a segunda liga, e atira-se o ónus da responsabilidade para cima dos adeptos. E eu gostava de falar um bocadinho sobre isso, é uma ideia que eu tenho explorado e que tenho lido em alguns lados. Porque é que nós sentimos esta histeria à volta desta potência de violência no futebol e no desporto em geral, e este ataque contínuo a quem se organiza, aos adeptos que se organizam, particularmente aos grupos ultras? A minha ideia, e não é só minha, é de uma série de pessoas, é que os grupos ultras e os grupos organizados de adeptos são tão atacados precisamente porque são o último bastião de defesa do futebol do povo, da organização popular dentro dos clubes. E é fruto disto mesmo que se faz esta onda mediática, histérica, de constante ataque na comunicação social, esta legislação repressiva. É por isso que vemos polícias a patrulhar de passamontanhas sem nenhum elemento identificativo, a agredir pessoas com balas de borracha, com cacetetes na cabeça, e a quem não são sacadas responsabilidades. E depois vamos perceber esta legislação repressiva, todo este aparato mediático, percebemos que a montanha para um rato, porque vamos ser honestos, vamos olhar para o futebol português nos últimos 20 anos e perceber o que é que de tão grave resultou na violência no futebol. Quantas pessoas morreram, quantos feridos graves resultaram, e percebemos que
que é residual. Todos os mortos são lamentáveis e temos um caso que eu me recordo em particular nos últimos 20 anos, mas é só isso. Se agíssemos da mesma forma perante outros escândalos, e honestamente, quando vemos grupos negociarem com fundos, sei lá, tem o exemplo da Doyen ligado à máfia azeri, quando vemos empresários a terem comportamentos predatórios próprios de capitalismo selvagem, sem nenhum género de regulação. Falamos de transferências de 100 milhões para aqui, 80 milhões para ali, 30 milhões para aqui, percebemos para onde é que vai o dinheiro? Ele não é investido nas equipas, e ele não é seguramente dedicado aos adeptos, e o que é que se faz com esse dinheiro? Pagam-se percentagens monstruosas a empresários, temos um futebol profundamente corrompido, temos falta de condições na maior parte dos estádios, mesmo de equipas profissionais, temos horários indecentes, temos preços de ingressos que não lembram ao diabo também, especialmente para um país que tem salários precários. E depois as pessoas não vão ao estádio, naturalmente, não vão ao estádio para que passarem a grades e a shotguns e a passamontanhas daqueles que deveriam zelar pela nossa segurança, pagam um bilhete caríssimo, uma segunda-feira às 9 da noite, são enxovalhados, não sentem nenhum género de identificação com o clube, porque passam a ser meros consumidores, que é isso que as pessoas são hoje. E em muitos casos são meros consumidores, que não têm poder decisório, que não mandam coisa nenhuma no clube deles, e depois as pessoas afastam-se do futebol, e a culpa é das claques e a dos vândalos, que afinal não são assim tão vândalos, e se olharmos para o resto da Europa percebemos que é uma brincadeira de crianças em matéria de violência que aqui se passa, e se calhar convinha olhar para este fenómeno com um bocadinho mais de profundidade e saltando aqueles clichês e perceber que efetivamente a culpa não é dos adeptos, a culpa é de quem tutela, a culpa é da polícia, a culpa é dos dirigentes da Liga e da Federação, a culpa é da Sport TV, de Joaquim Oliveira e de muitos outros abutres que aí andam. Pegando neste tema e passando aqui a palavra também ao outro Ricardo, ao Ricardo Manifesto e não ao do Relâmpago, estamos inclusivamente agora num novo momento de alteração da lei em sede de Comissão Especializada da Assembleia da República, da Lei 113/2019, de 11 de setembro, que estabelece o regime jurídico de segurança e combate ao racismo, à xenofobia e à intolerância nos espetáculos esportivos e, portanto, uma lei que sob uma capa de combate ao racismo e à intolerância acaba por avançar e por criar muitas destas medidas que têm sido essencialmente persecutórias desta ideia de adepto. E digo ideia de adepto porque, um pouco aqui como a Sousa já adiantava nesta expressão de vândalo, não é? Os hooligans, os ultras, os vândalos, os criminosos, há um pouco esta identificação que reforça este pânico social criado à volta da violência nos recintos esportivos, nomeadamente nos estádios, e quem frequenta um estádio de facto percebe que muitas das vezes a violência vem mais dos abusos constantes de direitos da forma como os adeptos são tratados, que são tratados como cidadãos de segunda, desde medidas como a criação das zonas com condições especiais de acesso e permanência de adeptos, onde se permite agora o que se permitia durante anos nas curvas e nas bancadas, nomeadamente do tipo de material que os grupos organizados de adeptos levam e gostam de ter para apoiar de facto de forma ativa a sua equipa. E tivemos a Liga, numa audição desta comissão, a apresentar 3 medidas que, no fundo, perseguem a ideia de, por um lado, reforço policial, por outro, também dentro desta linha de criminalização da ideia do reforço da aplicação efetiva das medidas acessórias da obrigação de apresentação àqueles que tiveram a medida de tribunal de interdição no recinto esportivo e, por outro lado, um modelo de gestão e controle de acesso nominativo aos recintos esportivos. Portanto, Ricardo, achas que esta insistência da Liga num caminho que vai contra os direitos, e quem diz dos adeptos diz de qualquer português, de qualquer cidadão, porque o adepto não tem um estereótipo, não tem uma única cara, não tem um único comportamento. Achas que isto vai levar a mais segurança e ao objetivo que a Liga diz querer cumprir de trazer mais famílias aos estádios e aos recintos esportivos, ou pelo contrário vai cavar mais fundo este afastamento? Olá a todos, antes de mais agradecer a presença de todos. Eu acho que isto a Liga faz uma gestão empresarial daquilo que é o futebol. O futebol é um negócio e a Liga faz a gestão empresarial do futebol.
Quando nós falamos no sistema em que vivemos e no capitalismo, o capitalismo quer-nos a todos iguais, conformados e informados. É por isso que nós agora em todos os estádios temos cadeiras em todo lado. Para estarmos todos ali sentadinhos, a ver o jogo como se fosse uma ópera, um teatro, o que quer que seja. Estamos ali com as luzinhas do telemóvel. Sem álcool, exceto nos camarotes. Exatamente. Porque há uns bêbados e há outros que sabem beber. Exatamente. Quem tem Exatamente. dinheiro, então, E essa é uma questão interessante, a questão dos camarotes e das zonas VIP e das tribunas é uma questão interessante, porque se calhar se os critérios que são aplicados aos adeptos comuns, ou que querem ser aplicados através desta legislação e destas propostas, são aplicados aos adeptos comuns, fossem aplicados a algumas das pessoas que estão nos camarotes e nas zonas VIP e por aí fora, aliás, eu não tenho dúvidas nenhumas que percentualmente há muito mais criminosos nas zonas VIP e nos camarotes e por aí fora do que em qualquer curva, Ricardo, do país. Eu posso só dizer que já estive nas duas zonas, fruto da minha profissão. Sou por vezes convidado para os camarotes. Aí não se passa nada daquilo que se passa quando eu vou para a bancada, não é? Pois, nós Sou a sabemos. mesma pessoa, mas ninguém Nem sequer és revistado. ninguém me obriga a entrar descalço numa Claro, bancada como já claro. me obrigam no Restelo a entrar. Claro. Eu não concebo esta ideia de que quem vê o futebol numa determinada zona do estádio, ou porque gosta de cantar ou de saltar, ou só porque não quer estar a ver o futebol sentado, seja a partir de um criminoso. Isto inverte tudo, inverte e subverte, há uma subversão daquilo que é até legal, daquilo que é daquilo que são os direitos dos cidadãos, e há uma tentativa de uniformizar tudo o que é o futebol e tudo o que é o espetáculo. Nós vemos, sei lá, fotografias ou vídeos da Bombonera, vemos de qualquer lado e olhamos para aquilo e vemos fumos e eles têm bandas a tocar durante o jogo. Na América do Sul isso acontece muito. Quer dizer, e vemos uma... E ali está o futebol, está o espetáculo. E aqui nós vemos agora no Estádio da Luz, por exemplo, agora há aquela moda de apagar as luzes para se ver só antes do início do jogo, para se ver só a faixa a dizer. Mas tal como tinhas aqui o senhor do trompete. Exatamente, o senhor No exatamente, Dragão. no Dragão, sim, no Dragão. Hoje E em nas dia não antas pode ainda. entrar E nas com antas ainda. o Exatamente, trompete. exatamente, isso não faz. Nós Isso não faz. novalenses, a gaita de foles também não pode entrar. Isto é uma transformação do futebol num produto uniforme, homogéneo, mais virado para as pessoas que o veem em casa, ou então para quem gosta de ir ao estádio como se estivesse em casa. E isso de não espectador é... em vez de Exatamente. adepto. Sim, em vez de Não fazes parte não orgânica coletiva participas, de um jogo. Exatamente, não participas no espetáculo, deixas de participar no espetáculo. Passas a ser um cliente, és um cliente do futebol. Deixas de participar na festa, não podes levar um pote de fumo, não podes levar uma Sim, tocha, que agora não podes... também vai haver uma alteração. Exatamente, vai haver uma criminalizar, alteração. para além das multas dos clubes, E agora depois nós olhamos lá para pode dar fora e pena eles de estão prisão. Nem uma bandeira. Nem uma bandeira. Mas sim, nós com Uma olhamos- determinadas criança, medidas, verdade. uma criança que leva uma cartolina de 1 metro não pode entrar. Nós A olhamos pedir a para camisola. para os turcos, para os gregos e depois vemos, há mesmo comentadores e malta que escreve e depois lemos nos jornais, pessoal, e um espetáculo na bancada é muito difícil jogar ali, tem um ambiente e isto e aquilo. Epá, em alguns espaços já teve, agora já não tem. Exatamente, exatamente, é isso. Lá fora é um espetáculo brutal, é uma coisa, aquilo, e grande ambiente, um inferno, é impossível jogar ali, a bancada treme quando o pessoal salta, não sei o quê. Aliás, Aqui como é o as terror. televisões promovem o encontro. Tantas e tantas vezes com Sim, imagens sim, de pirotecnia na bancada. Sim, não é? porque é o que dá espetáculo e esta uniformização do futebol enquanto um produto único que é sempre igual, é aquilo que faz com que privilegie esta cena do eucalipto, não é? Dos três grandes que secam tudo à volta. E ainda assim, eu gostava só de dizer aqui
mais algumas coisas que têm a ver até com os grupos organizados de adeptos. Quer dizer, aqui ninguém é anjinho, nós todos andamos pelas bancadas e sabemos sabemos o que é que se passa, o que é que se passou e como é que as coisas são. Mas se há um problema com pessoas que fazem parte dos grupos organizados de adeptos, a justiça tem de responder a esses problemas, porque muitas vezes eles são extra-futebol, não têm nada a ver com futebol. São problemas e são pessoas com problemas com a justiça fora do futebol que vão ao futebol e encontram no futebol uma Portanto, podia forma. passar-se ali, como na Tasca, como Exatamente. no cinema, como Porque se não houvesse futebol, passar-se-ia no outro lado qualquer. Passar-se-ia no outro lado qualquer. Pá, deixa-me dar aqui só umas palavras. A malta do Relâmpago. Pá, eu pronto, estando aqui em cima, vou acompanhando mais pelas redes e por aquilo que vamos E bem conversando. acompanhados estamos. Então, sim, senhor. Pá, e acho que é é um exemplo espetacular daquilo que ainda é possível fazer, porque um dos problemas que nós temos, e foi o Ricardo que há pouco falou na questão da habitação, por não terem sede, a questão da habitação é um dos maiores, para mim, é um dos maiores problemas que nós temos naquilo que é a descaracterização daquilo que são os clubes de bairro, as coletividades mais pequenas, porque nós temos, que eu me recordo aqui a norte, torneios de futebol popular, temos na Póvoa, a Trofa e pouco mais. A falar de campeonatos de futebol. Sim, campeonatos de futebol popular. Barcelos, Sim, Barcelos, por aí, exatamente. pronto. Temos esses exemplos. Depois aquilo que são as coletividades mais pequenas, à medida que as pessoas vão saindo, eu vivo em Matosinhos, no concelho de Matosinhos, uma zona junto ao mar, muito apetecível, como com certeza toda a gente sabe, mas não seja pela refinaria que nos tiraram de lá, que era a única parte em frente ao mar que ainda não tem construção, mas por coincidência daqui a uns tempos há de ter, cá estaremos para ver o que é que vai acontecer ali. A refinaria, que por exemplo também tinha um clube desportivo dos trabalhadores, tinha um campo de futebol de 11 pelado, com as medidas todas direitinhas, onde se jogava futebol, tinha um pavilhão, um gimnasio desportivo normal, depois isso foi desaparecendo tudo com o passar dos anos, eu ainda joguei lá, isso foi desaparecendo tudo. E o facto de vir gente de fora, eu acho ótimo que tenha pessoal de fora, desde que não venha expulsar quem cá está. E isso é um problema enorme que nós temos. Nós temos coletividades porque quem vem para cá não sente, quer dizer, sente as coisas de maneira diferente. Sente as coisas de maneira diferente. Eu vejo pessoal da minha geração que tenha crescido comigo, eu conto pelos dedos de uma mão os que ainda cá vivem. Porque é impossível que os preços da habitação viver aqui. Viver em Matosinhos, principalmente num problema também de estarem desenraizados. Ou seja, sim, exatamente, não tem isso, uma ligação. Isso não tem acaba uma... também por ramificar nas coletividades, na maneira como as pessoas durante décadas acabaram por construir a sua própria comunidade, sim. os seus próprios bairros. Também estavam interligadas ao meio de onde tu trabalhavas. Exatamente, nós em Lessa da Palmeira, nós tínhamos fábricas, tínhamos têxteis, tínhamos conservas, tínhamos uma série de indústrias metalúrgicas, todas essas forças produtivas. E depois tinhas clubes, tinhas um clubezito quase por rua. Sim. Não é? Tinhas porque as pessoas se conheciam, porque tinhas ali uma comunidade. Depois acabavam todos à porrada, que também é perfeitamente normal. Faz parte da animação do fim de semana. Mas sem cacetes e sem balas de borracha. Sim. Ora bem. Mas E sem Claro, pirotecnia também que é lei. Não, mas atenção. E sem pirotecnia que é lei. Tempos também houve, é importante para a malta. em que a GNR também malhava forte e feio nas Também tinha décadas, direito à diversão no fim de semana. nas décadas de 60, por aí, eles malhavam forte e feio. O Lessa tinha, o campo do Lessa, o estádio do Lessa era mesmo no centro da freguesia. Depois
um novo estádio, novo, já não é novo, o estádio que foi depois construído. Mas já tive outro estado daquele? Sim. Tinha um estádio onde agora é a escola secundária, era o estádio, portanto é mesmo no centro da freguesia. Depois construiu outro estádio de fora e pronto, e depois o Leicester teve uma história curiosa, até acho que há um livro sobre isso, mas não importa para o caso. Mas essa questão da falta de raízes e das pessoas estarem desligadas do sítio onde vivem é um problema com que as coletividades, pelo menos as que existem, não sei se viram outras, como veio o Relâmpago, não sei como é que isso se vai processar, mas é um problema que, porque estas coletividades acabavam mesmo por dar resposta a uma série de necessidades das pessoas, quer de convívio, de companhia, de troca de ideias, mas lá está. Eu não sei se isso interessa a este sistema, que as pessoas se relacionem presencialmente com o café à noite, que vão fazer um convívio para o clube ou para a coletividade. Junto ia não pensar. É um problema, não é? É um problema. Pois, eu julgo que se calhar, e há pouco o Sousa adiantava também esta ideia, não é? Que o problema dos grupos organizados de adeptos é serem organizados, é terem uma intervenção crítica, é poderem conversar e trocar ideias uns com os outros e se calhar questionar modelos que são nocivos à sua participação política e cívica e social, porque ela também se faz através do desporto. E portanto, todas estas alterações legislativas e quer dizer, obviamente tornámos os recintos esportivos, nomeadamente os estádios, em sítios que não são aprazíveis. Não se pode entrar com uma garrafa de água tapada, tem que se entrar com uma aberta ou então comprar lá dentro, que é duas vezes mais cara que cá fora, porque é uma potencial arma de arremesso, exato. Mas já o cacete da polícia não tem problema nenhum em andar, em entrar curva adentro e bancada adentro, porque um adepto está mais nervoso com o jogo. Se tiveres um camarote, podes ter um copo pesadíssimo de whisky. Sim, eu confesso-vos que eu, tal como ao Mário, também já me aconteceu entrar por várias portas diferentes no estádio, inclusivamente estar na tribuna da Pedreira, em Braga, e em algumas portas eu não sou revistada de forma alguma, nem abro a minha carteira, nem mostro coisa nenhuma, ou seja, parte-se do princípio que nessa zona, um pouco como o Ricardo aqui adentava, exatamente, sou autorizada e sou civilizada. Eu não vou lá para a porrada, não vou lá levar, até posso levar uma garrafinha, não preciso de garrafa de água, tenho copos de vidro para beber vinho durante os 90 minutos e mais. Mas se entrar pela porta onde entram os grupos organizados de adeptos, as claques do Braga, aí já leva aquele abraço confortável da senhora de segurança que está à porta, não é? E eu até tenho sorte, se calhar, por ser, porque acho também às vezes há aqui um pouco a ideia de que as mulheres adeptas, pronto, isto é uma coisa que lhes dá assim um bocado na cabeça, se calhar são só as mulheres dos homens adeptos, não é? Porque eles é que são perigosos e eles é que têm um papel na bola e no desporto. Mas passava aqui também este ponto para... juntando estes sentimentos, não é? Que eu acho que ficam muito claros aqui, da ideia até de pertença, de identidade, do papel que o desporto, e que neste caso não a sua prática, nem a sua fruição, mas este acompanhar dos clubes é também muito uma questão identitária das comunidades, das pessoas, da forma como juntas aplaudem e perseguem conquistas e objetivos comuns. E esse sentimento perante todas estas forças securitárias e esta agenda securitária que, em nome da segurança, permite retirar todo e qualquer direito, não é só no desporto que vemos, na pandemia inclusivamente acabou por acontecer o mesmo, ou seja, muitas das vezes a opinião pública acha que isto é só para os adeptos, é porque eles devem merecer, porque enquanto não chega a nós está tudo bem, e não é verdade. Porque, quer dizer, é o trabalhador que vai ao estádio ver o jogo, não é? E se calhar é esta a questão que eu deixava aqui para reflexão, que é, começa-se a notar cada vez mais uma distinção de classe dentro dos recintos esportivos, que é a classe trabalhadora e popular tem de ser reprimida, os seus comportamentos têm de ser afastados e só há lugar para os comportamentos chamados dignos de convivência social. O Relâmpago vem um pouco permitir um espaço a quem... E sei que também muitos dos sócios do Relâmpago acabam por ser atletas. Eu sigo com particular atenção, por motivos até de amizade, duas atletas da equipa feminina de futsal. E acaba por, se calhar, as Anas, exatamente, um beijo para elas, e acaba por ser, se calhar, um escape. É isso? O Relâmpago é um relâmpago de esperança no futebol e no desporto e nas modalidades populares? Sim, em geral tentamos ser uma centelha, uma faísca de diferenciador. Eu nem gosto muito desta palavra diferenciador, está na moda, mas
Mas sim, Enquanto não for em inglês, acho que estás no pronto, então está salvo. Mas nós, até mesmo pelo nosso pequeno historial, temos vindo a autocomprovar que acabamos por ser a esperança de muita malta. Mesmo muita malta que ainda, nossa, relampaguista, que ainda continua a frequentar os estádios dos ditos grandes ou dos menos grandes. Sei lá, nós temos rapaziada desde os 3 grandes até pessoal que segue o Vianense no extremo norte, quase na Galiza, até malta que segue o Olhanense ou o Farense, passando pelo Vitória de Setúbal, o Belenenses, etc. Pronto, tudo bem. A gente não discrimina ninguém. Mas a malta percebe o foco diferenciador do futebol popular e do desporto popular. Exatamente. Sabe, torcerem por outro clube. Claro, e isto aqui acaba por ser, tal como a Bárbara estava a dizer, vá, como se fosse, não digo uma ilha, mas é um pequeno escape semanal, e isto pode ter várias vertentes, tanto pode ser, eu há bocado com a apresentação do Relâmpago não falei das nossas atividades, mas nós temos futsal feminino e masculino, temos boxe, temos ciclismo, temos xadrez, temos boxe, e boxe é das nossas atividades que têm tido assim uma regularidade e tem estado a crescer muito todas as segundas e quintas-feiras, ao ar livre, porque nós, desenvolvida na rua, portanto, completamente ao ar livre, e cada vez tem mais praticantes. Ao lado da prisão portanto, chamada do EPL. Mas voltando aqui à questão, nós sentimos que o Relâmpago, embora nós não queiramos nunca tomar o lugar das coletividades ou das associações ou das recreativas que nós vamos frequentando também, como nós não temos casa, mas nós vamos, enquanto relampaguistas, vamos injetando um pouco de vida nos locais por onde passamos. E também tenho agora a dizer, já não é a primeira vez, nem a segunda, em que estas coletividades, tal como estavas a referir, Ricardo, tiveram muita importância e têm ainda em alguns bairros, mas muitas delas estão moribundas. Portanto, as novas gerações não estão, ou seja, dado este individualismo desenfreado, e as pessoas, principalmente as novas gerações, preferem estar ligadas a um computador, mesmo as que praticam desporto, mas praticam desporto, estão lá e se calhar até lutam pela sua equipa, mas não lutam pelo seu clube, ou seja, não pensam no símbolo que estão a defender. Nem sequer sabe, muitos da malta que pratica desporto não sabe o símbolo e não sabe a história do clube que está a representar. E é isto que nós, mesmo enquanto Relâmpago, somos um clube, pronto, acabados de nascer, quando nós frequentamos outros locais, nós tentamos valorizar, tentamos referenciar e também reverenciar aos próprios sócios do clube, dizer assim, vocês têm aqui um património histórico gigantesco, algumas das coletividades que nós passamos têm 100 anos, e nós entramos, ok, têm um bar, se calhar têm lá velhotes que estão a jogar dominó, etc, sueca, aquela coisa típica, e tem lá a malta que vai lá beber copos. Depois olhamos à volta, têm uma sala de troféus enorme, tem um painel de fotografias de várias gerações que trespassaram todo aquele clube, toda aquela coletividade, que depois também que se entrecruzou com outras coletividades ali do bairro, lá à volta. E a gente vai a pensar nisto. Isto é um universo que fez parte até mesmo da própria história da cidade. E não estamos a falar só de Lisboa, estamos a falar de todas as cidades, vilas e aldeias de norte a sul do país. Bem, já sem falar do internacional. Mas é isto. Enquanto Relâmpago, nós somos insignificantes, não é? Mas nós estamos a sentir que o que estamos a fazer, onde tocamos, fazemos alguma rapaziada, sei lá, seja que esteja a jogar no futsal, seja que esteja, nós damos um clique, dizer assim, pessoal, ok, vocês estão aqui a jogar, mas não estão só a apoiar a equipa dos vossos amigos, ou dos vossos filhos, ou dos vossos tios. Vocês têm um símbolo a defender, e este símbolo tem uma carga patrimonial histórica, de classe inclusive, que vocês têm que saber defender. Porque
são os vossos tios e avós e pais que ainda são sócios e fazem parte da comissão diretiva disto, etc. Mas se vocês não pegam nisto, e ainda por cima vocês têm mais que capacidade para pegar nisto, e nós dizemos isto, a rapaziada mais nova, acaba por morrer. E quando aquilo morre, pá, fica enterrado para sempre. Ou seja, vai para a torre do tombo das associações. Vai para o caralho mais velho do que é que a gente possa identificar neste aspecto. Agora, desculpa lá, só te interromper, porque Esclarecimento, o Pontinha é o Ricardo do Relâmpago. exato. Há uma coisa aqui que nós temos a malta tem que perceber uma coisa. Estamos todos nós habituados a que esteja pessoal mais velho à frente das coletividades, não é? E a esmagadora maioria da malta que nos vai estar a ouvir está na hora de tomarem o passo em frente. É a malta que tem que fazer a diferença agora. e é isso que, pá, eu acho E é a toda malta gente do nesta Relâmpago, mesa- aquilo que fez agora é ir buscar ali o pessoal das coletividades, e isso tem o meu obrigado eterno, que é a malta lutar para que a malta dos bairros, que ainda resiste nos bairros, tenha vontade de acrescentar coletivamente a sua vida de bairro. Exato. E o Relâmpago surge para isso. Para a malta que já estava fora do bairro, que já estão velhotes, o pessoal que está velhote volta, vão buscar o pessoal mais novo dos bairros, o que ainda resiste à lei das rendas da crista, não é? E que ainda resiste. O Relâmpago tem um papel muito importante, e tal como o Relâmpago podem surgir outros em áreas regionais completamente diferentes. Nós ficaríamos muito contentes se nos dissessem agora, olha, epá, aqui na área metropolitana do Porto vai haver um clube mais ou menos com as características idênticas com o Relâmpago. Mesmo se assim não for, já ficamos muito contentes se houver rapaziada que começa a repegar. Epá, e pronto, estou-me a lembrar agora de um exemplo, embora não o conheça bem de perto e por dentro, mas sei, por exemplo, o Praça da Alegria Futebol Clube. Rapaziada mais nova que pegou naquilo, se calhar não tanto em termos desportivos, mas mais em termos culturais, talvez até em termos contraculturais, de uma coletividade do centro do Porto, e que vai dinamizando aquilo, vai efervescendo o que é que seja para acontecer ali, e não deixa aquilo morrer. Mesmo que não tenha desporto para já, as pessoas que lá vão sentir um pouco da história, do peso da história daquilo, e que se calhar vão também começando a ter umas práticas associativas, resistindo, que até então não tinham. E depois ali fazem escola. Então eu já fico contente. Eu imagino que todos nós aqui já ficamos contentes com... se houver uma associação que não morra nos próximos 2 ou 3 meses... Camorra? Já, Camorra. Eu, não querendo puxar a brasa à minha sardinha, mas puxando, agora quando estavas a falar desta questão do associativismo e da identidade da cidade, eu acho que de facto, ou da região, não é? Não tem de ser só da cidade, acho que de facto é uma característica que os clubes devem tentar ter, porque ser adepto de um clube, obviamente que a lógica dos 3 grandes, chamemos-lhe assim, veio aqui também baralhar um bocado as contas, mas eu diria que há muitos adeptos que são adeptos das vitórias e dos títulos e não dos clubes, porque há muitos adeptos que até apoiam um dos grandes pela vitória, mas o que sentem é o seu clube. E esta questão do Clube da Terra, e puxando então esta brasa a uma sardinha ali da Pedreira, eu lembro de uma coreografia que foi feita num jogo em setembro contra o Guimarães, em Braga, que cobria a bancada nascente. Para quem não conhece a Pedreira, são só 2 bancadas, não há laterais, é um vento horrível no inverno, mas pronto, isso fica para o Souto Moura, porque de facto, Souto Moura, és um ótimo arquiteto, mas para a bola nem pensar. Certo, toda a gente, é tudo, é vento, é granito, é cargas da polícia, é tudo ao mesmo tempo. E a coreografia tapava a bancada toda e ilustrava uma coisa que era precisamente esta coisa intrageracional, que era uma criança a dar a mão ao pai, portanto um adulto e uma criança de costas a entrar no 1º de Maio, que era o estádio emblemático do Braga e que é o estádio do coração de todos os bracarenses, e do lado direito
esse percebe-se que é o miúdo crescido a levar o pai velhote pelo braço. Até me estou a arrepiar um bocado com isto, mas obrigada. Mas de facto oh Mário, não era para dizer essa parte. Os adeptos não bebem, pá, isso é só nos camarotes. Mas até passando a palavra para o Sousa, que com certeza esteve envolvido, provavelmente até na ideia desta coreografia, não sei bem, mas provavelmente sim, calculo que sim, porque de facto há uma identidade até de geração que cria até nos espaços e no património dos sítios. No caso de Braga, o estádio 1º de Maio ainda lá está, ainda existe, e é um espaço que é mais do que um sítio que lá está, onde também não está, sim, joga futebol feminino, tem o pavilhão Saleito lá integrado, que é onde joga o ABC, que é o Clube de Handebol de Braga. Não há perigo desse estádio ser demolido? Não, demolido não, há planos. Sim, ele alienado não vai ser nem demolido, ele é exatamente um monumento de interesse público. Há risco de ruir por falta de manutenção. Na verdade, o Sporting Clube de Braga até queria adquiri-lo e fazer ali uma obra, mas que desrespeitava também aquilo que tem de ser certo. Mas pronto, diria que o erro foi em 2004 e agora é difícil remendá-lo. Mas eu queria passar um bocado para esta ideia que me parece interessante e que eu acho que se calhar é o que eventualmente, não sei, vocês dirão, é o que eventualmente pode manter o fator popular vivo. Ou seja, independentemente das experiências como o Relâmpago ou outras que possam surgir, cada sítio é um sítio e, portanto, cada grupo de adeptos será o construtor da defesa e da resistência do futebol popular. Então, cada um à sua maneira. E se calhar é esta identidade que faz sobreviver, não é? É esta memória de ir com o avô, com o pai, com a mãe, levar os filhos, as crianças que estão no estádio. E por isso, passando então, como disse, a palavra ao Sousa, gostava de perceber para futuro, nos próximos anos e até enfrentando todas estas resistências a estas investidas persecutórias que acabam por afastar essas sim, para além dos horários indecentes como aqui falámos e da força policial, o abuso da força policial e tudo mais, qual é a centelha de esperança para os grupos de adeptos? O que é que faz a diferença? O que é que pode, daqui a 5 anos, garantir que o futebol popular na bancada resiste? É uma pergunta difícil, para a qual eu não tenho resposta. Mas posso, falando da coreografia daquela ou de outra qualquer, que não estou diretamente ligada à concepção mas sim à realização da mesma, e sei aquela e muitas outras, o trabalho que dão, mas apesar de tudo o trabalho que dão, o sentimento de orgulho que é vê-la no ar, e tudo aquilo que se constrói pelo caminho, as noites passadas em claro, a transmissão de valores, o aprimoramento da técnica, aproveitar para pegar nos miúdos e explicar-lhes que aqui há 10 ou 12 ou 15 anos fizemos qualquer coisa de muito bonito também, aquela partilha da história do grupo e em particular dos tifos que o grupo fizeram, são essenciais nessa tal transmissão de valores, na veiculação de determinados princípios, e sei que são importantes para manter viva esta chama, mas é difícil quando nos proíbem de as fazer, não é? Quando fazê-las é um obstáculo monetário, quando, para além de todas as dificuldades logísticas que sempre existiram, não é? Que é difícil, e quando pensamos em grande é sempre difícil, mas é mais difícil ainda, como já aconteceu connosco os grupos organizados de Braga, e quando preparam determinada coreografia, gastam milhares de euros ou centenas de euros, e poucas horas antes do jogo ela é barrada. Ou andamos aqui a negociar, a tentar tirar qualquer tipo de elemento suscetível de ser usado como alegado potenciador da violência ou de incentivo à violência, mas no fundo o objetivo é só complicar. Mas em relação a isto e às proibições, e mesmo quando se cumpre a lei, eu queria falar disto também, mesmo quando se cumpre a lei é difícil, porque nós, envergando panos um metro por um metro, okay, que estão de acordo com a legislação em vigor, que não tem nada de xenófobo, nada racista, nada de político sequer, que é outra barbaridade, que é proibir a transmissão de mensagens políticas, mas mesmo que não o tenham, e a polícia arbitrariamente diz que não pode entrar. Isto acontece, não pode porquê?
Não pode porque eu não deixo. Então, se eu faço a favor de levantar o alto, isso é isso mesmo, é vontade de xerife. Faça a favor de levantar o alto. Não levanto o alto porque só o alto estiver lá dentro. Mas não precisa de ter nada, basta ter uma sigla representativa de um grupo. Então, e num caso particular em que eu estive envolvido, nós durante meses tivemos esta batalha, não nos deixavam entrar, nós forçamos excessivamente até que finalmente, com muito prazer nosso, nos autuaram. E nós ficamos contentes por nos autuarem, que é uma coisa esquisita. Porquê? Porque nos permitiu contestar em tribunal. E quando nós chegamos a tribunal, aquilo que a polícia fez foi... Peço desculpa, mas não sei dizer de outra maneira. Foi figura de urso. Figura de urso porque a procuradora estava indignada com as declarações dos polícias. Também era a barbaridade que eles foram para ali dizer. E o juiz foi perentório e nós fomos ilibados e ficou bem claro que aqueles panos podiam entrar. Os panos podiam entrar, entraram, mas entram aqui em Braga. E se vais a Lisboa e os panos já não entram. E agora e aquela decisão não fez porquê? Porque a decisão é em instância inferior, não faz jurisprudência. E então qual é a nossa solução? É ganhar um caso em tribunal em cada comarca, em cada distrito? Mas não temos recursos para isso, ninguém tem. Quer dizer, quem tem, os clubes achados mais poderosos têm, não se interessa, não é? O Estado, mas ao Estado interessa. De facto, por cada claque, por cada grupo. E depois há esta questão que é a PCBD, não é? A autoridade responsável por determinar a entrada ou não no material, ou pelo menos tutelar esta área, diz que não emite nenhum parecer, e não emite por uma razão muito simples, porque sabem que não podem emitir um parecer negativo, porque não há nada na lei que nos proíba de entrar com aquele material. E o que é que fazem? Deixam a arbitrariedade e a decisão do xerife ou do promotor, precisamente para descomplicarem a vida. Já que não podem impedi-lo em todo lado, né? Lavam as mãos, sabendo de antemão que nós estamos a fazer aquilo que nós estamos a fazer é legal, mas deixam a arbitrariedade do tal xerife. E eu queria deixar esta ideia em consideração, porque isto não é uma ideia minha, é uma ideia que eu li de um grande vulto do movimento ultranacional, que não é de Braga, e que disse numa entrevista à Cultura de Bancada, uma fanzine online da cultura que vale a pena ler, e que diz o seguinte: tem 16 números, é gratuita. Repete lá o nome. Cultura de Bancada. E que diz o seguinte: quando há um grupo de jovens, não é, que se querem evidenciar, retiram a possibilidade de brilharem por via das bandeiras, do tifo de bancada, das coreografias, de toda esta magia da bancada, o que é que lhes sobra? Para se mostrarem, para se fazerem valer, para se imporem, que é o comportamento natural em qualquer jovem, ainda mais em grupo. Sobra-lhes a rua. Então nós queremos erradicar a violência, e esta legislação repressiva tem precisamente o efeito inverso, que é quando tiramos tudo o resto, quando não podemos exibir bandeiras, quando não podemos nos superiorizar do ponto de vista visual, os jovens tendem a querer mostrar-se na rua, não é? Exacerbar a sua valentia, mas é um comportamento normal. E em vez de estarem uma hora antes do jogo começar na bancada para erguer um tifo, para brilharem na bancada, não têm essa possibilidade, ficam cá fora à espera de brilhar de outra forma. Ou seja, estas medidas repressivas, este comportamento é contraproducente. Não é só, para além de ser discriminatório, profundamente discriminatório, mais do que todas estas questões éticas e legais, mais éticas do que legais, quanto a mim, segregar pessoas, tratar cidadãos de segunda, como se fossem de segunda, é absolutamente inconcebível, mas mesmo em termos práticos, elas são contraproducentes. Portanto, o que é que nós queremos com isto? É preciso perceber aquilo que nós queremos com isto. E não sei o que é que nós queremos, e aquilo que nós conseguimos, e o que nós conseguimos é coisa nenhuma, é destruir o futebol. É aquilo que nós conseguimos, é destruir o futebol, não é mais coisa nenhuma. Deixa-me só colocar uma questão rápida. Isso nasceu, o Escadote nasceu durante a pandemia, portanto não havia, o futebol estava parado, mas normalmente quando os clubes estão numa maré boa, é sempre difícil encontrar massa crítica. Vocês foram bem recebidos, não houve ali pessoal que achou que se calhar... Sim, é uma boa questão e faz todo sentido, e é aquilo que nós temos sentido muitas vezes. É como se... Alguém tem que trabalhar aqui, não é? Portanto, olha, temos tido bastantes seguidores e gente que se revê no nosso trabalho, mas paralelamente temos tido muita gente que nos acusa
ser destabilizadores. Precisamente porque o clube ganha, precisamente porque o clube está mal. Sim, é ótimo. Sim, mas é uma coisa com que nós convivemos com alguma Porque se naturalidade. a estabilidade é podre, há que Sim, destabilizar. sim, mas nós não estamos cá para agradar a todos. Nós Ora temos uma posição, temos uma visão daquilo que queremos para o nosso clube, e daquilo que queremos para o futebol e para o desporto em geral e para a sociedade até. Portanto, nós lidamos bem com isso, mas sim, de facto é uma pergunta bastante pertinente e nós temos nos debatido muitas vezes com esse tipo de acusações. Pronto, mas eu até vou, agora só por tua causa, até vou acrescentar o que sei, porque muitas das vezes, e estes membros do Escadó, de facto, como a Sousa dizia na primeira intervenção e bem, participam também ativamente até nas Assembleias Geral do clube, enquanto sócios, e muitas das vezes há gente que vai comentar no Facebook a dizer, pois, mas vocês não dão a cara, nunca vos vi falar nas Assembleias, e são até normalmente os únicos a falar. Exatamente, são pessoas que não vão. Pessoas que não vão à Assembleia Geral, com toda a certeza. Há uma expressão popular que diz que há vozes de determinados animais que não chegam a determinado sítio e acho que é por aí. Para a ronda final também, e porque infelizmente há um prazo, não sei quem é que o decidiu, mas vamos cumpri-lo, acho que não foi o xerife, para este podcast. Eu passava então para esta ronda final a palavra ao Mário e por fim ao Ricardo, foi por onde começámos, é por onde terminaremos. Para no fundo também dizerem o que acham que falta dizer, o que fica por dizer, uma mensagem de esperança para os adeptos de Portugal. Bárbara, eu agradeço em primeiro lugar novamente esta oportunidade da malta estarmos aqui a falar. Por exemplo, é sabido aí na malta que segue as leads claqueiras do mundo Tuga que o Bolonense e o Braga não é uma cena que se dê bem, não é? Nem vamos explicar porquê, não é? É lógico, isto faz parte daquilo que é o futebol e das suas animosidades e podia ser para nós isso não nos dá, mas pronto, o que é que nos une? Aquilo que nós temos que ver é hoje em dia o que é que nos une, e o que nos une é muito mais do que aquilo que nos separa. O que nos separa é o capital. E o capital, quem ganha são meia dúzia de marmãs que se vieram a apropriar do futebol. Aquilo que nos une é uma cultura de bancada, uma cultura não de pancada como diz a bófia que é. Não, é uma cultura de bancada. Nós acreditamos que vamos para a bancada apoiar o nosso clube. Vamos dar tudo por tudo naqueles 90 minutos. Eu posso-vos relatar que estamos, desde que voltámos à última divisão, sem um único problema no Belenenses de violência no desporto. Quando era tão fácil invadir qualquer campo onde não há polícia, não há redes, não há nada, a gente vai ali pela festa. E é esta festa que a gente gostava de ver perpetuada até à primeira divisão. Quem é que nos impede de fazer este festival de apoio ao nosso clube de paixão? Não são seguramente os adeptos que vêm desde... O primeiro jogo que nós fizemos foi em Tires, em que havia um GNR para abrir a porta para milhares de adeptos do Belenenses. E esses milhares de adeptos do Belenenses esperaram que o senhor agente que estava ali à porta chamasse os reforços que entendeu serem necessários, foram 2 carrinhas da polícia da GNR, para virem ali guiar os adeptos até à sua bancada, que não era uma bancada, eram 2 degraus. E não houve o mínimo problema, e isto serve de exemplo a estes anos todos que nós levamos até à entrada. Estamos à entrada da 2ª divisão do futebol profissional de Portugal. Não realizamos o mínimo problema em lado nenhum. Aquilo que sabemos é que, ao entrar na bancada no Restelo, somos barrados com todo o tipo de apoio que diga Fúria Azul. Eu próprio, que vos estou a falar aqui, fui obrigado a entrar descalço
descalço No aeroporto, Mário, não sei. é mais ou menos, é mais ou menos a mesma coisa. Ia tomar um voo internacional ali da pista do Restelo, se calhar até à residência oficial do Presidente da República, que era logo ali embaixo. Não interessa. Impõe-nos todo um manancial de restrições que vai dependendo do xerife que está de serviço. Não há nada consentâneo com uma lei que eles dizem que ser preventiva da violência no desporto, contra o racismo, etc. Nós chegamos aqui a Leiria, podemos entrar com o nosso material de apoio, as nossas bandeiras, as nossas faixas, não há qualquer problema. Passado 7 dias, chegamos ao Restelo e nada pode entrar. Entrou na semana. Então nós perguntamos porquê esta arbitrariedade? Não faz sentido, não faz sentido. Queria só fazer aqui uma adenda. Passou o programa, está a acabar o podcast e não falamos disto. Em relação à organização de adeptos, eu queria deixar aqui uma palavra para o trabalho desenvolvido pela APDA, a Associação Portuguesa de Defesa do Adepto, tem um papel fulcral na derrota do cartão do adepto e que tem congregado os esforços de adeptos de vários clubes, tem como lema divididos nas cores, unidos nos valores, no seguimento daquilo que o Mário estava aqui a dizer. E é importante que as pessoas se afiliem, todos os adeptos são bem-vindos, é gratuito e... Nós fazemos todo dentro do nosso grupo, fazemos tudo aquilo que é ao nosso alcance para que a malta se inscreva, não só do nosso grupo, mas como dos sócios do clube. Porque isto vai muito mais além do que são os é um grupos trabalho organizados. necessário, exatamente. Todas as pessoas que gostam Inclusive de é o ir... relâmpago, ostentámos uma faixa, quando foi uma campanha norte a sul do país, Contra o cartão do adepto. contra o cartão do adepto. Teve mais de E- 33 grupos organizados. Exatamente. E o relâmpago, embora sejamos um clube, somos uma associação desportiva, não temos ainda uma claque organizada, isso não temos, mas obviamente que não podíamos deixar de nos associar a essa campanha e muitos de nós fazemos parte da PDA. Todos nós gostamos de futebol, independentemente de sermos de uma claque, não sermos. O futebol que nós gostamos de ir à bola com a nossa família, mandar umas bujardas na bancada, beber uma jola na bancada, comer um termoço na bancada. É tudo aquilo que a malta gosta, que está a ser posto em causa. A APDA, que é a Associação Portuguesa de Adeptos, tem feito das tripas coração para que a nossa reivindicação do que é o futebol popular tenha alguma expressão na discussão do que é o desporto profissional, o desporto que vem do Ministério, etc. E tem levado a nossa voz que não Exatamente, chega, exatamente. é a única forma, é o nosso porta-estandarte, tem levado a nossa voz a uma série de canais de comunicação social e à Assembleia da República também. Esteja a ouvir, vá pesquisar e que se inscreva, é gratuito. Sim, Quantos aliás, mais há pouco formos, melhor. Eu referia que a Liga foi recentemente ouvida na Comissão Especializada da Assembleia da República. Antes disso foi precisamente a APDA, e daqui enviamos também uma forte saudação à APDA pelo seu esforço e até pela prova que não só a APDA, mas enquanto entidade agregadora, vamos assim chamar-lhe, mas todos os grupos de adeptos organizados que se associaram ao protesto nacional contra o cartão do adepto e que provaram também que, de facto, como o Mário dizia há pouco, há questões que unem todos os adeptos de Portugal e, portanto... Exatamente, e porque se ganhou de facto e conseguiu-se a revogação do cartão do adepto, embora a lei ainda preveja uma identificação nas zonas de condições especiais de acesso e, portanto, no fundo o cartão do adepto foi revogado, mas as suas normas e as suas intenções continuam na lei. Infelizmente, há poucas forças políticas a acompanhar a fundo as alterações que era necessário fazer esta lei para ela ser de facto representativa. O PCP tem sido o único partido que tem defendido até a retirada desta proibição de mensagens políticas, quer dizer, ainda há pouco o Ricardo dizia, não é? E há pouco o outro Ricardo, isto agora até é confuso, os dois Ricardos, os Ricardos deste podcast falavam de exemplos daquilo que vemos lá fora e que é aplaudido na comunicação social,
nomeadamente, por exemplo, mensagens de apoio à Palestina, que sofre uma invasão há dezenas de anos, etc. Aqui é proibido. Portanto, mensagens políticas não são necessariamente, aliás, não são de todo, mensagens xenófobas ou violentas e, portanto, ainda assim, de facto, o futebol popular, fora das normas ditatoriais, vou mesmo assim dizer, para começarmos a fechar o podcast, e securitárias que apertam cada vez mais e esmagam cada vez mais os adeptos, fazem crer. A verdade é que o futebol popular tem a cultura que se tenta preservar nas bancadas, e de facto é a cultura de bancada e não de pancada. Isto também dava um bom título para um tifo. É aquilo que prevalece, e enquanto houver gente com vontade, é isto que também queremos dizer aos adeptos e aos que ainda não são adeptos. É isso, Ricardo? Sim, bem, eu vou pegar aqui numa que estava-me agora a lembrar. Há uma banda que eu gosto muito de Catalunha chamada Spirit, que tem uma letra que é são as histórias que tu vives na rua que te ensinam a lutar. E quando eu digo a rua, isto também pode se ramificar para muitas outras coisas. Na rua, no bairro, na escola, na tua comunidade, na tua coletividade, no teu clube, na bancada, seja onde for, onde tu trabalhas, etc. E tudo isto se vai refletir nisto tudo que nós acabámos de dizer. Portanto, isto também é sempre uma questão de classe. Portanto, todos nós que aqui estamos somos afetados pelos mesmos problemas, somos afetados pela mesma repressão, e temos que, entre nós, com todas as diferenças e limitações, temos que entre nós arranjar uma solução organizada, coletiva, e saber ultrapassar tudo isto. E é mais ou menos, acho que é assim que temos que acabar. Pelo menos eu acabo assim, não tenho muito mais a dizer. E um abraço a todos. Bom, eu agradeço muito a todos os convidados por terem estado hoje aqui presentes. Acho que provavelmente esta discussão se vai prolongar noite adentro, mas o nosso podcast vai terminar. Haja vontade também. E, Vai cortar as piores partes. haja sangue quente nas nossas veias para continuarmos a defender. Aqui está um brinde ao futebol popular e ao desporto popular. Agradeço então mais uma vez aos nossos convidados. Chegámos assim ao fim de mais um episódio da Cassete Pirata. Até à próxima. Não.